Oi, gente querida, tudo bom? É uma alegria podermos estar juntos. Eu fico feliz, me dá saudade. De fato, me dá saudade. Eu tenho o maior prazer em encontrar o meu amigo Braulio e encontrar a tantos de vocês que chegam aqui com todo o carinho, com todo o amor e que vêm certos de que vão ouvir a palavra da vida, a palavra da ressurreição, a palavra que nos projeta para além de tudo aquilo que em nós e na nossa existência seja obstáculo, dificuldade, porque a gente já sabe há muito tempo, eu sei, desde criança, o significado da transgressão. Eu sei. A minha memória mais antiga é a memória da transgressão, em mim. Porque meus pais, após me ouvirem contar a história de que eu tinha uns limites, que eu não podia sair de um branco ou amarelo com preto para um outro ambiente que era de chão avermelhado, esse aqui era de chão preto com uma pedra amarelada e o outro vermelho. Eu só podia ter liberdade dentro de um chão de madeira, forrado com madeira, alguma coisa assim. E aí eu estava descrevendo os lugares onde eu podia ficar mais tempo e era onde eu podia estar, que era numa determinada alcova, com um chão de madeira e o quarto dos meus pais e o nosso quarto atrás, e por ali eu podia caminhar livre, nos outros ambientes não. E aí eles ficaram impressionados de que tinha a ver com uma memória de algo que eu só podia ter, e eu disse que eu me lembrava daquilo muito cedo na vida. Eles disseram: você tinha 2 anos e meio. E foi um castigo que você recebeu, porque você estava transgredindo, e a gente sabia que você estava transgredindo. E aí nós pusemos você de castigo lá na alcova, nos quartos, naquela ala de lá da casa. Mais para cá, para a sala de jantar, de estar, para uma outra saleta de estar, você não poderia vir. E eu nunca esqueci, é a primeira memória que eu tenho. É a memória da transgressão. É a memória da dificuldade. Eu tenho e tive a graça de ter memórias contínuas na vida, muito fortes, desde a cidade. Eu tenho lampejos de outras coisas que eu às vezes fico com vergonha até de contar, mas eu falei algumas vezes com a minha mãe, especialmente, alguns lampejos que eu tinha de algo que seria muito difícil de as pessoas acreditarem, de impressões mais primevas ainda do que com 2 anos e meio. Mas a vida toda foi uma coisa meio contínua. Até aqui eu vim vivendo um dia depois do outro. Alguém está me falando uma coisa aqui, eu estou me lembrando da quantidade de vezes que aquilo já aconteceu na minha vida. Fora o que eu tenho de memória, de leitura histórica, de viagem histórica, do acumulado. Então, alguém está falando comigo, eu estou ouvindo tudo que eu sei. Alguém está falando comigo, eu estou conferindo com um alinhamento de consciência que vem desde impressões muito primevas ou de memórias incrivelmente ainda infantis. E a transgressão
nesse caso, atravessando o mundo lúdico da minha infância e mostrando que eu tinha impresso no meu coração esse sentir da transgressão, essa decisão de transgressão. Como todos nós temos, cada um ao seu modo, de formas diferentes, mas temos essa certeza de que nós somos entes da transgressão. E também, quando a gente acumula memórias e alinha as memórias, a gente aprende a discernir melhor todas as coisas. Quando a gente consegue ter uma memória contínua e alinhada. Porque tem gente que tem uma ótima memória, mas é toda desalinhada. A graça é fazer um alinhamento das impressões e das memórias, porque isso acumula consciência e sabedoria em nós. Hoje eu vou ler aqui um texto que, para mim, tem a ver com uma quantidade enorme de vezes em que eu preguei nele. Tem a ver também com a minha memória acerca disso tudo aqui. Quantas vezes na vida eu preguei nesse texto de Isaías, no capítulo 28, no verso 20. É uma pergunta que eu faço e eu dou a resposta para mim mesmo. Porque eu preguei dezenas e dezenas de vezes. Isso aqui já foi um livreto, ou é um livro, um livretinho, um booklet, como se chamava antigamente, os booklets, e que eram livretos para você botar no bolso da camisa. Hoje ninguém usa mais bolso da camisa. O bolso aqui atrás, as pessoas levavam numa bolsinha, em qualquer lugar, em qualquer canto, era um booklet. Era uma coisinha que era um livro para você levar, para você sair com ele. E eu já preguei tantas vezes sobre esse texto que ele já virou um livro, que pode até estar na casa de muitos de vocês e vir a ser recuperado agora por nós que estamos juntando tudo isso numa biblioteca de e-books para dar acesso a todo mundo, inclusive a gente como eu, que não sai de casa, que ainda está em quarentena como membro de uma seita de gente que não sai. Olha só. Enfim, mas esse texto, para mim, tem a ver com a memória de muitas coisas e de um acumulado. Eu preguei sobre ele a primeira vez quando o Brasil era dirigido por uma ditadura militar. Lá na minha cidade de Manaus, eu era pastor com meu pai na Igreja Presbiteriana Central de Manaus, e eu preguei a primeira vez nesse texto lá. Depois preguei no Brasil inteiro, preguei nas igrejas, nos teatros, nos estádios, porque a crise não acabava, o Brasil vivia na inflação imensa. Depois da redemocratização veio uma inflação de todas as coisas, extraordinária, crescente. O preço mudava 2, 3, 4 vezes num dia. Havia inflação de mais de 2.000 e tantos % por mês, por ano. Então imagine a dificuldade de saber qualquer coisa. Hoje em dia não dá nem para imaginar como era viver daquele jeito. E eu pregava que a cama era tão curta que ninguém se poderia estender nela. E o cobertor era tão estreito que ninguém se poderia cobrir com ele.
porque essa era uma sensação que estava em todos nós, naquele tempo todo. Não dava, não tinha cama, nem cobertor que cobrisse. Viver naquele estado e naqueles estados era estar sempre com alguma coisa de fora. E você não cabia em nada, você estava restringido. O seu ser era restrito, como numa cama estreita, que não permite mudança de posição. E o cobertor muito, muito, muito curto, de modo que, se você cobrir as pernas, você se descobre até o ombro. Mas se você cobre até o ombro, você fica com os pés até a metade das canelas de fora. De modo que você só escolhe a natureza dos frios, as alternâncias dos desconfortos. Você lida e faz gestão de angústias e de desconfortos o tempo todo. Era esse o significado do que Deus falou por meio da consciência de Isaías há 2780 anos atrás, mais ou menos. Ele dirigindo a palavra ao reino norte de Israel, aqui chamado por ele de Efraim, embora ele fosse um profeta de Judá e das correntes genealógicas de Judá com Tamar, de modo que ele era totalmente jerusalêmico, mas a palavra de Deus se veicula para ele, alcança o Israel, aqui chamado metaforicamente de Efraim, e anuncia e traz a profecia das coisas que haveriam de chegar sobre eles, porque eles andavam do jeito que andavam, contra si mesmos, contra a vida, contra todos os bons significados do existir, do ser, das relações, dos vínculos, do amor. Então, por causa disso, ele seria visitado pelo próprio juízo que ele estava semeando, pelas consequências do que ele estava jogando ao vento do existir. Viria sobre ele. Ele chega a esse ponto em que ele, no caminho da descrição profética, fala também de Judá, de Jerusalém, diz que a maldade do Reino Norte, eles eram desunidos e tinham se separados. Israel eram 12 tribos e agora se separaram e cortaram há alguns séculos atrás aquilo que era um vínculo, de modo que o Reino Norte, com a maior parte das tribos, 10 tribos, fica para o lado norte, e Jerusalém, com o templo e com tudo aquilo que assambarcava a proximidade com Benjamim e com a consequencialidade do vínculo genealógico de Judá com seu irmão Benjamim e José com Benjamim, aquelas proximidades de memória, de alma, de cultura, foram muito preservadas, de modo que os vínculos, mesmo que eles estivessem politicamente separados e religiosamente separados, os vínculos de memória e de significado e pertencimento ainda estavam jungidos. Como eu aqui tive que arrancar umas árvores e já levar lá para a Quinta das Fontes, para onde nós vamos mudar, com a graça de Deus, e num terreno. E de modo que eu aproveitei as chuvas para tirar as árvores,
preocupado com as raízes. Mas como a gente tem tido muita chuva, eu falei, eu vou aproveitar, tirar na chuva para a terra estar fofa e plantá-las com a chuva caindo lá na Quinta das Fontes. E tem acontecido isso abundantemente. E eu fiz isso na esperança de que as chuvas ajudassem a arrancar e as chuvas ajudassem a curar o reenxertamento naquela outra terra. Então, era o que tinha acontecido ainda com Judá e com o reino norte de Israel, aqui manifesto metaforicamente na figura de Efraim. Porque um profeta de Judá está falando com Efraim. Porque as raízes, as árvores já foram arrancadas, mas há raízes dela ainda aqui, em cada canto. Elas deixam raízes que se falam. Você está entendendo também a minha metáfora? De modo que Isaías falava também com o todo de Israel. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele continua falando a mim hoje aqui. Falando aos nossos dias, ao nosso tempo. Eu disse quantas vezes eu já preguei sobre esse texto em ambiências e com consciência diferente, em momentos sociais, nos últimos 50 anos, diferentes. E ele sempre foi evocado, chamado pela realidade, pelos fatos, assim como foi nos dias de Isaías, e Deus veiculou a sua palavra através de Isaías. De Isaías, essa palavra tem ganho o seu aplicativo em todos os contextos. E ganha ressignificação hoje, agora, nesse tempo, nessa hora em que a gente está vivendo. Onde, mais uma vez, a gente sente que a cama é curta e que o cobertor é estreito demais. Cama curta, cobertor estreito. Incompletude. A gente nunca consegue se completar, aquela sensação de que tem coisas ausentes e uma angústia que vem de todo lado. A descrição que Isaías faz aqui, no contexto antecedente, no contexto posterior a essa fala, a essa imagem da cama curta, do cobertor estreito, a sua aplicação naqueles dias e a aplicação em tantos outros dias, em tantas outras gerações históricas, e na minha, só na minha, quantas evocações dessa imagem já não voltaram sobre a minha pessoa? Aquele repuxo dos céus chamando aquela imagem de volta. A cama é curta, o cobertor é estreito. A tal ponto que você ouve isso de economistas, de analistas políticos, de comentaristas variados, dizendo e usando essa imagem hoje. Neste dia eu ouvi essa imagem, essa descrição 3 vezes. Desde a hora que eu acordei até aqui. De modo que foi na TV, vendo comentaristas repetirem no espaço de umas horas a mesma coisa. Pessoas diferentes dizendo: a cama é curta e o cobertor é estreito. Vai ter que escolher. A cama é curta e o cobertor é estreito. Vai ter que escolher. De novo, a cama é curta, o cobertor é estreito. Vai ter que escolher. No dia de hoje, pessoas diferentes, apenas na TV, disseram a mesma coisa. Repetiram. A realidade evocou
essa imagem, que não é uma imagem que a gente tenha que pagar direitos autorais para a sabedoria universal. Ela é completamente vinculada à Bíblia e a Israel, e ao profeta Isaías. E a aplicação dela vem desde os tempos da Assíria, dos reis do norte e do sul de Israel, atravessa o período histórico significativo, trazendo a mesma palavra profética e sendo evocada pela realidade como é hoje aqui para nós agora. A cama é estreita, o cobertor é curto, e quando o cobertor não é curto, a cama é estreita. Mas a gente nunca tem as duas coisas, a gente sempre tem menos uma, pelo menos, e às vezes menos as duas. Tanto a cama é curta quanto o cobertor é estreito, é o que se diz nesse caso. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela. E o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. E é nesse estado que muita gente está aqui me vendo, me ouvindo, assistindo, em todos os lugares da Terra, aonde também a mesma palavra se aplica em circunstâncias diferentes, em momentos de vida e de percepção distintos. Num lugar tem uma coisa a mais e tem outras sobrando, mas quando não tem água, tem chuva demais, ou neve demais, ou frio demais, ou então se tem miséria demais, fome demais, tudo demais. Na humanidade, com certeza absoluta, o tempo todo a cama é mais curta e o cobertor mais estreito, no mundo todo. Quando você tem um olhar global, e você roda o mundo todo dia, 24 horas de percepção do que está acontecendo em cada lugar, e você procura saber, você vê que na terra toda, essa palavra de Isaías cresceu de Efraim e de Judá para ser uma palavra do planeta todo, para que eu, aqui onde eu estou, observe que, no mínimo, quando o cobertor é estreito, no mínimo, a gente tem uma cama um pouquinho melhor, e outras vezes o cobertor é um pouco melhor, mas a cama é muito estreita. E para a grande maioria, grande, esmagadora maioria, tanto o cobertor é curto como a cama é estreita. Você sabe disso. Você sabe disso. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra, que aparentemente não propôs nenhuma solução, traga com ela implícita a certeza de que Tu és a nossa solução. Tu és a nossa completude, Tu és a nossa possibilidade de plenitude, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és a nossa paz, o nosso significado de ser. Muito obrigado. Ajuda-nos a discernir e a entender. Em nome de Jesus. Amém.